Seja bem-vindo ao Gestão de Valor, o podcast da Ciclo Consultoria, onde desmistificamos a gestão de ativos. Trabalharemos hoje um assunto que nós anunciamos lá no primeiro episódio, que é o inventário físico de ativos. A ideia hoje é que nós possamos falar um pouquinho mais em detalhes, as nuances, o que envolve um planejamento, uma aplicação correta de tecnologia, de soluções, e tudo começa por um processo que a gente diz de diagnóstico, né? Então estamos aqui hoje, eu e o Vinícius. Tudo bem, pessoal? Onde nós vamos abordar esse assunto, vamos tratar um pouco das tecnologias que a Ciclo utiliza e os cuidados e a nossa metodologia de trabalho, vai ser bem bacana. Então, se esse assunto faz sentido para ti, já dá um likezinho, já compartilha com os amigos, para que a gente possa ter mais engajamento no conteúdo e levar ele a muitas pessoas que se interessem pelo tema. Beleza? Vamos lá, Vinícius? Vamos lá, pessoal. Então, boa tarde a todos. Vamos começar então por onde iniciar o inventário físico, né? Então, como o Marcelo colocou, quando a gente está com algum sintoma, alguma dor, quem é que a gente procura, né? A gente vai no médico. E quando a gente vai no médico, a primeira pergunta do médico é: o que você está sentindo? Então, na gestão, no inventário físico, é a mesma coisa, né? A gente vai começar a narrar quais são nossos pontos, quais são nossas fragilidades, o que a gente está sentindo, né? E aí, com isto, nós vamos transpassando, né, as etapas e vamos descobrindo aí como ajudar e como auxiliar, né, com tecnologia, com esse planejamento. E a questão também do quais são os agentes importantes envolvidos, porque muito do inventário é a comunicação, né? Perfeito, perfeito. Dentro dessa parte do diagnóstico, né, desde das primeiras conversas, né, com o cliente, o que a gente busca sempre tentar interpretar, entender, é o estágio que ele se encontra, né, em termos de amadurecimento do controle patrimonial. Então, existem clientes que já têm um avanço, né, expressivo, significativo, e muitas vezes precisam desse diagnóstico, dessa análise, para poder fazer medições, ou ele já tem uma análise interna, ele já tem um indicador que já sinalizou para ele uma necessidade de uma revisão, uma necessidade de fazer alguns checks, e ele já vem com este olhar para Ciclo. Mas existem aqueles clientes que também despertaram para a necessidade do controle patrimonial em um determinado estágio da vida da empresa e precisam implantar. Cresceu. E aí precisam implantar um controle e aí começam a ter as necessidades, as discussões. É bem importante a gente destacar que para cada segmento de negócio existe uma solução, né? Existe uma modelagem de projeto. Não é um produto, a prestação de serviço, gestão de ativos, o inventário físico, não é um produto de prateleira, né? Então o diagnóstico ele é fundamental. A gente precisa entender bem as necessidades, as dores do cliente para formatar uma solução assertiva, adequada, para que a gente possa então gerar a solução de imediato, de implantação do controle, implantação do inventário, mas com um olhar que na Ciclo nós sempre provocamos muito, né? Aquele olhar de continuidade. Adentrar para dentro das instalações de um cliente, fazer todo o inventário físico, todo o levantamento do patrimônio, deixar a casa organizada é o nosso papel, o nosso trabalho, né? Exato. Mas um grande desafio é o legado, um grande desafio é a parte de processos, como que a gente deixa a equipe bem orientada, bem instruída, né, para poder gerir o patrimônio a partir dali. Perfeito. E sem mexer na sua operação, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante de destacar. Cada cliente tem a sua particularidade, o seu modo de operar. Como que funciona hoje a instalação do cliente? Quais são as seguranças que eu tenho que seguir? O nosso papel no inventário físico é com a nossa equipe, né, com a equipe do cliente envolvido. Desde o planejamento, a gente vai definir quem são os responsáveis pelo projeto como um todo, nas suas devidas áreas. Então, a gente pode ter área de manutenção envolvido, a gente pode ter área de segurança do trabalho envolvido, a área contábil envolvida. Enfim, é uma gama de áreas dependendo da sua estrutura do seu cliente. E a partir disso, a gente tem que tomar um cuidado para não estar interrompendo o que é o core do cliente, né? A gente tem que minimamente fazer o nosso trabalho sem estar ali impactando diretamente.
Exatamente. É aquilo que a gente dá destaque sempre, né? Quanto menos nos perceberem, quanto menos as nossas equipes forem percebidas na operação do cliente, mais organizados estamos. Exatamente. Né? Então, por isso que aí a gente entra num ponto crucial, esse diagnóstico, que daí a gente já começa a tratar desde a etapa comercial, e ele tem um nível de aprofundamento, né? Que lá é possível se alcançar. E esse nível de aprofundamento é muito maior depois quando a gente parte para o planejamento do projeto. Exato. Que é a nossa primeira etapa, né? Ou seja, o start, o kickoff. Né? Vamos lá. Onde a gente começa a entender os detalhezinhos de cada departamento. E é importante para a galera entender, né, como é que a gente trabalha nisso. A Ciclo trabalha com uma grande reunião de planejamento, onde ela apresenta a metodologia do projeto, onde ela apresenta o escopo, que já está, né, previamente definido com os responsáveis, e ela vai atuando de maneira a entender as particularidades gerais, mas vai pegando a análise individual de cada setor, de cada departamento. O conhecimento da equipe. Isso é fundamental. E se não for um trabalho a 4, 6, 8, 10, 15, 20 mãos, não anda. Não vai. Não anda, não adianta. Nós trazemos o conhecimento de mercado, nós trazemos as melhores práticas, a metodologia, que é uma metodologia consagrada, mas se não houver uma sinergia muito grande com o engajamento muito grande desde a alta administração da empresa, perfeito. Importante que se diga, né? Perfeito. Essa mensagem ela tem que ser passada desde o princípio pela alta administração da companhia, da importância e da relevância de um projeto de gestão de ativos. Nós não falamos, em via de regra, de um projeto de curta duração. Não, perfeito. São projetos de média duração, pelo menos, e alguns de alta duração. Então, a gente fala de calendários que tem que ser muito bem pensados, planejados. A gente sabe que ele vai concorrer com outras frentes de trabalhos, com as atividades, com outros projetos que estão acontecendo. É muito comum a gente se deparar, isso a título de curiosidade, acho que é legal comentar, né? É muito comum a gente se deparar em projetos onde tem a implantação do sistema, por exemplo. Do ERP. Né? Do ERP. Então, poxa, aquela equipe SAP lá, a implantação do SAP lá, o TOTOS, enfim, sim, qualquer que seja o sistema. Perfeito. A gente se depara com todos os tipos de sistemas hoje no mercado, mas é muito comum e aí a gente começa a ter essa triangulação de informações, porque a parametrização do sistema, a análise do módulo de ativos, a interação desse módulo com a contabilidade. Então, ali mora muito do nosso trabalho, né? E essa sinergia, essa conexão, ela é fundamental. E a entrega do nosso produto é para este outro projeto. Então, muitas vezes, a gente está competindo de forma saudável para que se chegue no melhor produto para o cliente. Em relação à atenção. As duas áreas vão começar a se completar. Mas eu estou com uma frente aqui na gestão do inventário físico. E no final, eu vou entregar para esse produto que a tua equipe está gerenciando. Então, vamos fazer aqui junto essa parte para que todo mundo saia com o seu produto ao final. Então, isso é muito importante. E voltando a destacar a questão da importância dos agentes. Né? Então, muitas vezes a gente vai para uma etapa comercial que tem as pessoas envolvidas, interessadas nesse produto, que é o inventário físico, só que internamente não foi ainda feito aquela análise com todo o time, desde cima para baixo no organograma. Então, a gente até recomenda na reunião de planejamento que a gente faz muitas vezes, vocês já fizeram uma reunião interna, já passaram para todo o grupo de vocês, porque agora a gente vai entrar em toda a estrutura. Então, muitas vezes a gente vai chegar num momento que o cara diz, mas espera aí, eu não reservei esse espaço para atender a tua equipe, mesmo que você não vai me ocupar, mas eu preciso saber que você está transitando aqui e pode ser uma área sensível da empresa. Perfeito. Então, a gente tem que ter este cuidado e essa comunicação prévia ela é muito saudável. Tanto que uma parte do nosso planejamento é o cronograma. E esse cronograma ele é esmiuçado. A gente tem esse cuidado porque muitas vezes, se nós não fizermos um planejamento adequado, a gente, por exemplo, vou hoje na área de refineria, né, numa mineração. É uma área sensível da empresa. Então, eu não posso parar, por exemplo, o beneficiamento. E aí a minha equipe está lá precisando fazer aquele ativo que está em pleno vapor. E precisa botar uma plaquinha de patrimônio, né, pessoal? Então, aqui a gente tem algumas até aproveitando aqui para mostrar para vocês. Né? O nosso leitorzinho aqui é um que faz a leitura aqui dos códigos. Aqui não vai aparecer para vocês agora, acho que é a distância. Mas, enfim... Então, a tecnologia ela vai estar à disposição. Se for uma área classificada, que eu não posso entrar com esse equipamento ligado,
Então, tudo isso é importante a gente esmiuçar no planejamento. Isso é os levantamentos dos cuidados, os requisitos básicos. E aí, quando a gente fala de requisito, é legal a gente citar, né? Existe o requisito que é o requisito legal, o requisito estatutário, o legal, e existe o estatutário. Né? O estatutário, as regras da empresa, o interno da empresa, um cuidado muito grande, especialmente com a área de segurança, né? Porque são parceiros nossos que vão facilitar os nossos acessos com a devida integração, com o devido cuidado, com o devido uso de EPIs, de acordo com cada natureza de negócio, né? De acordo com cada cliente. Então, isso é bem, bem relevante. Então, esse planejamento que a gente cita no início é onde a gente embarca todas essas situações. Então, é uma reunião realmente que percorre um volume de tempo, um volume de horas para se detalhar muito bem isso. E a gente costuma dizer, investe em planejamento. Quanto mais tempo adequado tu investir em planejamento, tá? Menos problemas é a tendência de tu ter na execução. Né? Com certeza. Então, não adianta, a gente conhece desde lá da cadeira da faculdade, o PDCA lá, né? O básico de um planejamento estratégico. Né? Então, tu planeja, tu executa, tu mede, tu retroalimenta esse processo. Vamos de novo. Né? Isso aí. Então, isso é fundamental o cuidado. Se tu pula alguma dessas etapas, pula algum desses pontos, tu tem a tendência muito forte de ter problemas no projeto. Lá na frente, alguma coisa vai bater na trave. Eu gosto de destacar também, Vinícius, que dentro do que tu estava falando, dessa parte de responsáveis, comunicação, eu gosto de destacar algo que os nossos clientes nos dão muito feedback disso. O quanto nós somos tempestivos na comunicação. Isso é fundamental. Perfeito. A tempestividade da comunicação. Né? A gente cria um grupo no WhatsApp, né, com o cliente. Exato. Salvo algumas situações muito pontuais, onde a comunicação tem que ser através de um outro programa de comunicação, ou por e-mails, enfim. Formalizações, obviamente, a gente faz todas elas via e-mail, mas a facilidade hoje, o celular, quem é que não está com o celular na palma da mão? Então, nós criamos grupos do WhatsApp, nós disparamos os indicadores de execução do projeto, que sai do nosso sistema, diariamente no grupo do WhatsApp para o cliente. Então, ele está na palma da mão a informação o tempo todo. O gestor que nos contratou, o responsável pelo projeto, se ele estiver em uma reunião onde ele tenha que dar um feedback sobre o andamento do trabalho, trazer números, trazer informações, tá na palma da mão. Ele abre o aplicativo ali, está na palma da mão dele no WhatsApp, é um relatório diário. Todos os dias um relatório diário sobre a execução do projeto. Onde estamos, para onde vamos, pontos críticos, pontos de atenção, como está tudo se desenvolvendo. E também está aqui, mas não necessariamente, a gente tem os nossos roteirinhos aqui, né? Não necessariamente vai na ordem, né? Mas a reunião de planejamento depois e a execução acontecendo, as reuniões gerenciais. Eu ia puxar o gancho. Bom, tu toca com o time de projetos, muito forte isso, né? Fala um pouco dessas gerenciais, porque essas gerenciais são fundamentais, são muito importantes. Então, muito importantes. Vamos falar um pouquinho então dessas reuniões gerenciais, pessoal. A reunião gerencial, o objetivo dela é que a gente possa, num curto espaço de tempo, fora nossas comunicações diárias pelo WhatsApp, por e-mail, alguma situação bem pontual, semanalmente, né, o que a gente indica aos nossos clientes, claro que a gente vai ter também, se adaptar às necessidades dos clientes, mas no menor espaço de tempo, a gente tem uma reunião que ela é rápida, no máximo de 30 minutos, mas ela passa por todo o conteúdo do projeto. Ou seja, tudo que a gente planejou, ela está nossa reunião toda semana ou toda quinzenal, dependendo de como é que o cliente vai estar adaptando a sua agenda. Mas tem sido semanal, né? Isso Sim. É uma coisa que chama atenção. A gente né? força. A gente força. Por quê? Porque houve uma época em que nós trabalhávamos com a reunião, propondo ela, inclusive, às vezes, de acordo com o calendário do projeto, num quinzenal. Sim. Né? E, cara, fica muito distante. Muito distante. Não adianta. Tem que ser semanal. O projeto é muito dinâmico, é muita coisa acontecendo. Se tu distancia demais isso, tu pode perder o time para alguma tomada de decisão, para alguma ação crítica importante no projeto. Então, eu acho que essa é uma decisão que vem trazendo resultado para nós, de ser semanal, e o quanto a gente bate nessa tecla com o cliente desde o princípio. Não abre mão da reunião semanal. E nós já tivemos cases também, para o pessoal saber, de o cliente começou com quinzenal e viu a importância de encurtar isso. Isso aí. Tá? Mas, claro, a gente deixa aberto o calendário para o cliente, a gente coloca a nossa sugestão, explicamos a sugestão do porquê semanal e o cliente vai medindo. Aquele que não quis semanal vai medindo daqui a pouquinho. Não, Vinícius, realmente, tudo que a gente teve que falar por e-mail, tu me ligar 7 da noite, 8 da noite ou 10 da manhã, meio-dia, porque precisamos atender naquela quinta-feira. Agora não, toda quinta-feira eu tenho esse ponto. Ou seja, eu recolho de segunda a quinta. Por que quinta-feira? Isso é importante, tá, pessoal? Por que a quinta-feira é um dia bom? Porque eu tenho a sexta-feira para fazer. A quinta tarde, por exemplo, se eu fiz de manhã a agenda, a quinta tarde e a sexta para fechar a semana 0 a 0. Então isso também é importante.
Tá? E dentro dessa reunião gerencial, então a gente passa desde o inventário físico, né, como um todo, mas a gente entra na etapa contábil, como nós estamos, o cronograma ele está sendo atendido, teve desvio, o porquê que teve o desvio, ou não, nós estamos antecipando. E isso é importante falar, pessoal. A Ciclo hoje, 100% dos seus projetos antecipa a parte técnica. Claro que a gente está aqui, estou falando bem, mas é uma verdade. Então isso é importante. Por quê? Porque a gente está muito próximo do cliente e os clientes compram a ideia do projeto, que foi o que o Marcelo colocou, que é muito importante. Um projeto, a consultoria ela pode vir fazer o seu trabalho, mas se o cliente não comprar a ideia, se a equipe que está envolvida não comprar, não engajar, a consultoria sozinha não vai chegar no resultado. Se estiver cumprindo só a tabela, não vai funcionar. Não vai. Não. Esse é um ponto legal do gerencial, porque o que a gente enxerga também, né? E a gente constrói relacionamentos, né? Esse é um ponto importante. A Ciclo se nota muito essa facilidade de trato que a gente tem. As reuniões são muito leves, são muito boas, são muito agradáveis, né? As coisas são postas de uma forma muito clara, mas com leveza, com tranquilidade, onde o cliente participa de cada um dos problemas, que muitas vezes se faz o diagnóstico, se faz o levantamento, e está tudo certo. A gente levanta o problema, né, já trazendo opções A, B, C de soluções, entraves, coisas que no planejamento talvez não se alcançou e se mede no momento da execução, é normal, faz parte do processo. Ou se alcançou, mas foi muito raso. E aí travou. Isso, não conseguiu aprofundar. Exato. E vamos também para o lado. Tem reuniões gerenciais que elas são também um pouco mais pesadas porque o projeto saiu do trilho. E ali naquela semana, se não for ali agora o momento de dar o choque... Traz para o trilho de volta. Exatamente. Então, quando a gente fala que é transparente, clareza e leve, é porque tem que ser conduzido dessa forma, mas não quer dizer que não seja uma reunião que naquele momento ficou tensa. Porque eu preciso que o agente A ou B tome uma decisão e a partir daquele momento vá para frente. Dentro dessa lógica de construção do relacionamento, é importante essa criação de um ambiente convidativo, aberto. E confiança. E de confiança. Exatamente. Esse é o ponto. Esse ambiente onde a pessoa se sente confortável em fazer as perguntas para poder medir o andamento do projeto. A gente busca sempre se antecipar, né? Trazer os indicadores já muito abertos para o cliente enxergar como estamos, a qualidade do levantamento, dos dados, a disposição das informações. É comum a gente se deparar, e aí depende da complexidade do negócio, né? Nós estamos com um projeto nesse momento em andamento, né, com o time lá, onde é bastante comum acontecer do cara chegar, estava agendado a hora lá de acesso em determinado departamento e o cara não consegue ter o acesso. Ou seja, e aí ficou parado numa questão de uma liberação, uma comunicação interna que acabou não fluindo, não acontecendo. O acompanhamento que não estava disponível porque surgiu uma outra demanda. Então, isso é comum. Então, existe a comunicação, por isso que a gente falou no início, né? A comunicação tempestiva, né? Existe aquela comunicação que tem que ser na hora. O grupo já tem que funcionar, já tem que ser rápido, eu não posso esperar uma reunião gerencial. A reunião gerencial, ela compila acontecimentos, coisas que às vezes sim, tu segurou porque não eram ponto crítico de tratamento imediato, poderia esperar a reunião gerencial. Tem uma ação ainda futura. Então, ou seja, cada uma das necessidades que se levanta, elas têm um nível de atendimento diferente, criticidades diferentes. Então, esse mapeamento no gerencial fica muito claro, né? Ou seja, coisas que tem que se resolver hoje, coisas que eu posso resolver a médio ou a longo prazo. Quando eu falo médio e longo prazo, dentro do cronograma do projeto. Exato. Né? Sempre com a visão daquilo que se estabeleceu desde o princípio. Um ponto que a gente não conversou ainda aqui, Marcelo, com o pessoal, o inventário físico, como é que faz ele? Como é que é a execução dele? Boa. Vamos dizer que seria o nosso tema principal, exatamente, né? E a gente está fazendo mais, falando dos periféricos, da volta, como os cuidados são importantes para a gente poder chegar no prático. Mas fizemos tudo. Isso. Estou lá agora, como é que eu fiz? Estou planejado, estou organizado, o cronograma está andando, o acesso está disponível, como é que a gente vai trabalhar? Muito bem. Dentro dessa visão do inventário que a gente falou de diagnóstico, a gente já tomou decisões nessa etapa, né? Perfeito. Ou seja, essa etapa já está definido, inclusive, vamos lá, que tipo de etiqueta patrimonial eu vou usar? Né? Hoje existem etiquetas, basicamente, com código de barras, que é a mais, vamos dizer assim, que a galera está acostumada, mais antiga. QR Code veio depois e já está hoje. Vem bem utilizado, enfim, hoje. A gente tem várias etiquetas, né, com QR Code aqui, para mostrar. Aqui. Talvez não vá conseguir pegar numa tomada, mas enfim, aqui algumas etiquetinhas com QR Code. Aqui a gente fala de etiquetas com código de barras. Essa aqui está no plástico, talvez não fique tão boa. E aí a gente adentra a uma tecnologia mais avançada que está disponível no mercado hoje. A gente tem feito bastante projeto com ela também, que é a radiofrequência.
E essa vem forte. Essa vem muito forte. É o RFID, né? Para quem já ouviu falar. É uma antena. A gente, enfim, depois compartilha alguns materiais nas redes sociais também. Já tem bastante material sobre essa tecnologia lá no nosso Instagram. Então, se tu ainda não segue o nosso Instagram, entra lá no Ciclo Consultoria. Lá dentro tem muito material bacana. A gente fala bastante da tecnologia de RFID, das outras também. Das aplicações, do uso prático, né? E quanto isso transforma a forma de controlar. Mas vamos lá, o cliente tomou a decisão da tecnologia que ele quer utilizar em relação a identificação física dos bens. Né? Toda a parametrização inicial ela já está feita no nosso sistema. Então, lá no planejamento, a gente tratou, por exemplo, do planos de centros de custo do cliente. As tabelas. As tabelas, em né? geral. Plano de centro de custo, plano de contas, né? Localização, plano de área de risco, de acordo com a realidade do cliente. Né? Exato. Esse plano de setores, esse plano, ele já está carregado dentro do sistema da Ciclo. Quando o time vai para campo, primeira coisa é em qual setor. Aí eu já analisei a planta baixa do cliente, eu já tenho um mapeamento de organização por onde eu começo, quais são as principais áreas, inicial. A inspeção técnica. Exatamente. Vai nessa linha da inspeção. Na inspeção técnica, pessoal, nós chegamos no primeiro dia, nosso trabalho é nos apresentarmos e vamos fazer um percorrido em toda a planta. Porque todo o planejamento que a gente fez, todas as informações que a gente coletou, a gente tem que agora fisicamente visualizar elas, como a gente vai dispor a equipe. Então a gente faz todo este mapa que o Marcelo colocou, planta baixa, a gente recebe este documento e vamos fisicamente fazendo esse mapa. Porque muitas vezes, neste momento, uma oportunidade, já aproveitando, se me permite, de melhorarmos uma tabela que o cliente tem. Ou seja, né, centro de custo. O que é um centro de custo? A menor unidade de negócio que o cliente controla. Ou seja, eu tenho administrativo, financeiro, tesouraria, vamos dizer, né, equipe? E nessa linha eu já coloco para ele assim, ó, podemos ter aqui dentro ainda a área de controle patrimonial junto da contabilidade, porque muitas vezes o cliente ele controla contabilidade e controle patrimonial dentro, mas não tem um centro de custo aberto. Aí eu posso, nessa oportunidade, fazer a divisão. Esta área aqui é a do controle patrimonial. Esta área como um todo é a área de contabilidade. Então, já aproveitamos e fazemos este mapa na inspeção. Feita a inspeção técnica, conheço agora toda a estrutura do cliente, tenho as divisões, propomos as melhorias que achamos que é válido e o cliente concordou. Né? Agora a gente vai para a segunda etapa. Vamos lá, vamos fazer essa troca. Eu acho que é legal falar também sobre isso, porque esse mapeamento dos planos, né? Justamente para que a gente possa alocar os ativos na hora do inventário de acordo com essa estrutura que está mapeada, que está controlada. Então, todos os bens que são do patrimônio estão no centro de custo do patrimônio. Os da contabilidade, no guarda-chuva maior, estão na contabilidade. Perfeito. Pode ter uma divisão, pode ter a controladoria e a contabilidade está abaixo dela. Então, enfim, de acordo com a estrutura de cada cliente. A gente vai para o plano de contas contábeis, né? Podemos falar deles também. Ou seja, vamos pegar as classes contábeis dentro da estrutura da empresa, lá na contabilidade registradas, que vão tratar dos grupos como móveis e utensílios, equipamentos de informática, máquinas e equipamentos. Nessa equipamentos de informática, muitas vezes uma oportunidade. Cliente, você tem uma abertura, quero abrir hardware e software, que muitas vezes a gente viu que os valores estão muito mais no software do que nos hardware, dependendo de qual é o teu negócio. E é importante ter esse controle, né? Isso muitas vezes a gente mapeia essa necessidade e vários clientes não têm esse controle aberto e a gente implanta porque a gente está falando de software, algo intangível. Tem que ter um controle independente. Quando a gente faz análise daí de vida útil, né? Que daí é uma etapa um pouquinho mais lá na frente, mas a gente está falando de metodologias e a trabalhos diferentes e tem que ter um controle, uma contabilização também diferente. Então é bem importante. Grupo de imóveis, veículos, né? Enfim. Veículos fora de estrada. Dependendo do segmento, tem até fora de estrada. Então, quanto mais tu conseguir mapear o plano de contas e segregar ele e organizar ele, mais fácil tu vai separando esses grupos para fazer as tuas análises que vêm depois da implantação do controle patrimonial, que é extremamente relevante. E acho que vale também dar o destaque para a galera aqui, que é o seguinte: essa vistoria, essa análise dos planos de classificação, elas são somadas a um processo de pré-análise que a gente faz, que a gente já recebeu do cliente lá no planejamento do projeto, uma base de dados. Perfeito. Essa base de dados ela começa a ser analisada pelo time contábil da nossa estrutura, e o time de campo físico também vai fazendo a vistoria e vão trazendo essas informações complementarmente. Mas ambos retroalimentam um ao outro. Perfeito. E analisam esse conteúdo para montar um documento que é fundamental, que é o catálogo de ativos.
Exatamente. O que é este catálogo de ativos, né, pessoal? É um documento que a gente vai listar dentro da classe contábil, né, dada essa abertura, sugestões que já foram feitas, todas as espécies de ativos que nós vamos encontrar e que no segmento do cliente ele entende, né, devido à legislação, também atendendo todas as premissas, é um ativo mobilizado. Então, ou seja, por exemplo, aqui que nós estamos, esta mesa. Definido que esta mesa é um ativo para este cliente, ele controla ela, vai ter uma plaquinha de patrimônio. Então, a gente vai, por exemplo, vamos fazer a fixação desta plaquinha de patrimônio dentro de uma estrutura padrão, ou seja, eu vou ter um local, esse catálogo vai definir aonde na estrutura eu vou fazer essa fixação. Não é onde eu acho que deve, onde tu acha que deve, né? Nós vamos definir a 4 mãos com o cliente qual é o padrão dele. Dependendo do segmento, e aí nós temos aqui N exemplos, que nós temos muitas, por exemplo, pessoas que passam neste ativo e de várias idades, né, para nós não categorizarmos, né? E algumas têm os dedinhos nervosos. Então, dependendo do cliente, não é interessante deixar visível numa lateral superior direita, mas sim deixar escondido. Vamos trazer o exemplo aqui que eu acho que é legal, é bacana. Pode ser. Né? Vamos trazer o exemplo das escolas. A gente faz muito no segmento de ensino, inventários, e é bastante comum, a maioria dos lugares, a gente toma a decisão com os gestores responsáveis que as plaquinhas têm que ficar um pouquinho mais escondidas, porque a criançada às vezes enxerga a plaquinha e fica lá. O dedo nervoso. Tentando arrancar ela, né? Então, isso daí depois atrapalha o controle patrimonial com as plaquinhas extraviadas, perdidas, enfim. Daí se perde o controle que foi agora prontamente executado. Mas seguindo, então, se faz esse padrão no catálogo, se define este padrão para execução depois. Ou seja, eu tenho dentro deste catálogo qual é a classe contábil do bem, qual é a espécie do bem, quais são os dados técnicos que eu não cheguei a falar. Isso é bem importante. Muito importante. Então, nesse catálogo eu vou definir para esta mesa o que eu necessito de informação. Ela tem marca e modelo, vamos dizer que seja, existe hoje, a gente sabe muito, o mercado melhorou nesse sentido. Então, se ela tem marca e modelo, tem que coletar. Eu não posso simplesmente desprezar essa informação. Perfeito. Então, eu pego o marca e modelo, eu tenho a dimensão dela. Vamos dizer que é uma edição limitada, tem até o número de série dela, que existe, colecionador. Então, tem que se tomar um cuidado, não é algo de prateleira. E que a gente vê muito que acontece. Por isso a vistoria. Por isso a vistoria. Senão eu vou seguir cego. No outros, o mercado... não posso pegar um catálogo de qualquer cliente e trazer para dentro do projeto e já está aqui o meu catálogo de ativos. Não é assim. Exatamente. É assim. Claro, nós, pelo histórico de projetos que temos, pelos anos de experiência, nós temos um catálogo, um grande catálogo, que eu vou lá e filtro por segmento de negócio. Exato. Então, isso me ajuda demais. Quando eu chego para fazer a vistoria de uma indústria química, por exemplo, eu entro no meu sistema, seleciono a indústria química, chego com esse catálogo lá e lá eu sei quais são os tipos de bens mais comuns do segmento de se encontrar neste segmento. Perfeito. Eu vou para uma metalúrgica, a mesma coisa, né? Eu vou para uma mineradora, enfim, isso a gente vai trabalhando. Esse catálogo também, eu acho que é legal a gente falar, além dessa amplitude de informações, marca, modelo, capacidade, número de série, todas as informações específicas do bem, né, e que caracterizam ele, que a gente coleta, o local de fixação da plaquinha, da etiqueta de patrimônio, fundamental também, tá? E de acordo com a tecnologia que tu vai utilizar, tem que ser analisado também o local de fixação. Quando a gente fala de uma radiofrequência, aí existem tipos de etiquetas para metal e tipo de etiqueta para ao contrário, para metal e para não metal, entendeu? Isso aí. Já tem etiqueta híbrida, novidade de mercado, né? Muito boa. Claro. Essa aqui é a etiqueta híbrida que a gente pode fixar em qualquer tipo de bem, metal ou não metal. Então, de acordo com essa definição que já aconteceu no planejamento do projeto, eu tenho os cuidados de onde eu fixo. Se eu pegar uma etiquetinha para não metal, chegar nessa mesa aqui, por exemplo, e eu querer fixar ela no pé dela que é de metal, eu estou com um problema. Exato. Não vai fazer a leitura. Então eu vou ter uma dificuldade, eu posso ter uma interferência indesejada na hora de utilização da tecnologia, porque só abrindo um parênteses aqui do RFID, né? Qual é o barato dele? Qual é a grande vantagem que ele traz? A leitura sem ter o contato visual. A etiquetinha que leva o código de barras ou o QR Code, eu preciso chegar com o leitor nela e eu preciso fazer a leitura dela. Né? Então, o meu rádio aqui tem que chegar ali e alcançar. Quando eu falo de etiqueta de RFID, aí eu estou falando de um leitor bem mais robusto, né? Ele vai fazer o mapeamento à distância. Eu apertei o botão, inclusive ele está listando aqui na minha tela. Eu não estou com o sistema aberto, mas ele listou no meu bloco de anotações aqui. Ele vai listando na tela todas as etiquetas de radiofrequência que ele encontrou no ambiente que nós estamos.
E cada etiqueta tem uma configuração. Eu tenho etiqueta para leitura de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Né? Ou seja, de acordo com a etiqueta que eu tenho, eu chego nesse ambiente, eu aperto um botão e ele me mapeia todos os itens que estão ali identificados. Imagina, os reinventários, imagina, fez toda a fixação conforme, né, padrão que necessita cada etiqueta, vem aqui em 10 minutos, nem isso, eu já estou com o relatório pronto, na tela do servidor aqui, no sistema, e ó, cliente, está aqui as tuas diferenças, ausências ou sobras. Essa cadeira que nós estamos aqui agora fazendo aqui para vocês, rápido. Ela era daqui ou era do outro estúdio? Então, muito rápido. A gente descobre isso. Então, este é o ganho do RFID. Acho que esse é o ponto. O parênteses que a gente abriu. Né? Então, essa definição que está acontecendo lá na vistoria, no catálogo de ativos, né, ela passa também por esses cuidados. E lá no catálogo vai estar dizendo aonde fixo a etiqueta de patrimônio na mesa. Aonde que eu fixo na extrusora, aonde que eu fixo no torno, aonde que eu fixo em cada tipo de bem que eu vou me deparar durante o processo de inventário físico. E não para por aí. A gente costuma dizer nas reuniões que catálogo de ativos é um documento simples, bem simples, mas ele é, se bem é entendido e bem aplicado, um documento fundamental e estratégico no controle patrimonial. Ele é o parceiro. Fundamental, porque ele também registra lá os bens não objeto de imobilização. Então, vamos dizer que o funcionário novo, o cara não tem tanto contato com a contabilidade para poder analisar e entender, né, os critérios, e ele não sabe se aparelho celular, por exemplo, dentro da companhia, é ativo imobilizado ou não é ativo imobilizado, porque ela pode tratar como uma despesa, como um bem de pequeno valor e lançar isso na contabilidade na despesa e não no imobilizado. Perfeito. Como é que ele sabe isso? Ele tem que ficar fazendo esse julgamento toda hora? Não. O catálogo estabelece bens não objeto de imobilização, que pela sua natureza, pela durabilidade ou pelo seu valor, é definido pela companhia que é um bem que ela não imobiliza. Ela não lança no ativo imobilizado. Então, ou seja, são tudo informações riquíssimas que se encontra dentro do catálogo de ativos. E que a gente sempre orienta o cliente, né? Claro que agora eu vou fazer um parênteses para a parte final, a entrega, a biblioteca de dados. Né? Quando a gente faz o inventário, entrega o projeto, a gente orienta o cliente. Deixa disponível isso numa intranet para que todas as áreas envolvidas no final, que receberam, né, viram que os ativos agora estão ali, tenham acesso. Porque muitas vezes pode acontecer, a gente vê isso dia a dia, de cair uma plaquinha, fazer uma manutenção vindo um terceiro. Pintou a placa, né? Exato. Pintou, acontece. Ou fez aqueles jatos de areia, dependendo do segmento químico. Arrancou a placa. Então, como é que a pessoa faz? Com quem que ela fala? Ou o que fazer? Então, ela já vai ter uma orientação. Sabe que aquele bem é um ativo, mas eu não estou vendo a plaquinha. Só o pessoal de patrimônio. Está sem placa aqui. Isso. Opa, obrigado. Quais são as informações complementares que eu tenho no inventário que vão me ajudar no caso da queda de uma plaquinha de patrimônio? Nessa plaquinha. Por isso a importância da marca, modelo, capacidade, número de série, a localização, qual centro de custo está, qual setor, ou seja, toda essa cadeia de informações, ela abastece um controle patrimonial e permite sanar esse tipo de dúvida e corrigir esse tipo de desvio quando se encontra. Perfeito. Então isso é bastante relevante. E ainda ajuda mais, claro que agora, voltando ao inventário físico, realizamos a inspeção, temos definido as plaquinhas, fizemos a fixação das plaquinhas dentro de um sistema, quando a gente devolve o ativo com foto. Exato. Então, a contabilidade, o controle patrimonial, a área X enviou, olha pessoal, caiu a plaquinha, não sei que plaquinha é desse bem aqui. Me manda uma foto dele. O pessoal vai entrar no sistema e vai olhar a foto do bem. É isso aí. Tem mais um bem igual a este ou é só este na tua? Não, é só este. Então tá, essa é a plaquinha que caiu. E nós montamos um book fotográfico, né? Ou seja, o nosso sistema permite coletar quantas imagens nós entendermos necessário para cada bem inventariado. Perfeito. Então a foto ela traz a evidência do bem ter sido localizado. A foto ela pode qualificar a análise do estado de conservação desse bem, né? Ou seja, a questão física dele, como é que ele se encontra. A foto ela dá a evidência do local onde eu fixei a etiqueta de patrimônio. Né? Olha, importante. Cola, está aqui dentro do inventário. A Ciclo coletou uma imagem geral do bem, uma outra imagem que dá detalhes de característica técnica e estado de conservação, e uma terceira imagem que me mostra a etiqueta fixada no bem. Ou seja, eu tenho toda a evidência. Perfeito. Né? Isso ajuda demais nos processos de revisão, nos processos de auditorias. Né? Manutenções. As manutenções. Então, tem todo um combo de informações que vem embarcado nesse processo de inventário físico que enriquece muito o nível de controle. A fotografia eu posso carregar para o meu sistema.
Se o sistema tem campos para claro. isso, pode sim. Tu vai abrir lá o teu controle dentro do teu RP, tu vai clicar na plaquinha de patrimônio, clicar no item, abrir ele, e se o teu sistema tem espaço para colocar, nós vamos entregar essa biblioteca de imagens associado à plaquinha de patrimônio, para que tu carregue dentro do sistema e tenha a plena utilização disso. Eu acho que tem um outro ponto aqui, Vinícius, que é bem importante a gente dar destaque. Já estamos fazendo um inventário, as definições de catálogo, eu já estou percorrendo os centros de custo e eu começo a ir fechando cada departamento que eu inventario. Né? Cada setor que eu tenho um determinado responsável, o Vinícius é o responsável por essa sala, por esse estúdio de podcast. Né? Vinícius, entregamos aqui o inventário físico para ti, que a equipe acabou de desenvolver, todos os itens devidamente identificados, inventariados. Por favor, aqui está uma listagem para que tu possa fazer a tua análise crítica. Perfeito. Se tem alguma contribuição, alguma situação nós chamamos adicional. de cartas de validação. Ou seja, é uma oportunidade do cliente, nós deixamos ele muito à vontade nesse sentido, mas é uma oportunidade dele em fazer uma rápida análise crítica sobre todos os itens que foram inventariados que estão sob a sua responsabilidade. Perfeito. E muito proveitoso. Todo o cliente vê isso com bons olhos. Esse é o ponto. Porque senão, pensa assim, a consultoria vai fazer o trabalho e depois só vem uma cobrança. Não, e a questão da caixa fechada, né? Tipo, eu só enxergo o conteúdo do trabalho lá no final, quando tu me entrega uma base de dados. Não, o conteúdo ele já está sendo fatiado e entregue a cada setor. Cada departamento tu já tem o conteúdo do inventário físico. E também por que é relevante isso? Posso ter entrado nessa sala e eu ter um armário ali num canto fechado, né? E dentro daquele armário não tinha acesso, não tinha chave naquele momento, por alguma razão, embora eu vou colocar isso na minha anotação de pendência da unidade, para questionar o responsável. Mas na hora que eu entrego o relatório para esse gestor, ele sabe que lá dentro tem um notebook, uma impressora, algum equipamento que seja. Um tablet, enfim. E ele acabou não entrando no inventário físico. Né? Porque ele não estava disponível para o time da Ciclo. É a oportunidade. Tem uma sala, né, que deveria ser acessada por dentro dessa e essa sala tá por trás da cortina, por trás da cortina fechada. Parece coisas assim muito hipotéticas, mas acontece. Muito. Acontece. Então é importante a análise de planta baixa, entendimento de cada cubículo, cada espaço físico que o cliente tem. Né? Um ambiente de escritório é uma coisa, né? E que mesmo assim guardam as suas dificuldades. Sim. Mas eu adentro a uma subestação, eu adentro a áreas mais críticas, a áreas industriais muito complexas, esse cuidado ele é extremamente necessário. O integrável, né? Eu vou fazer uma parênteses aqui agora. Não sei se tu recorda, mas nós tivemos um cliente que na sua planta industrial tinha um armário acima que tapava a porta. E pessoas, funcionários do cliente de 2, 3 anos, que teoricamente são novos, porque a média deles lá era de 15, 20 anos, não sabiam que existia aquela porta. Perfeito. Nós passamos por isso, pessoal. Sim, ativos em forro. Também, o que fica, aqueles suítes, muito natural. Forro. Exatamente. Então, é a oportunidade do responsável já olhar antes. Por quê? A gente tem uma etapa, nós vamos chegar, pessoal, que é a etapa de conciliação. Depois que eu fiz o inventário, eu tenho, então, toda a fotografia do momento. Como eu estou enxergando hoje a empresa nos seus ativos. Mas eu tenho um histórico que lá no início eu recebi a base de dados que eu carreguei no meu sistema, a equipe contábil trabalhando. Agora eu vou ver o que a equipe contábil tem e o que eu encontrei fisicamente eu tenho que cruzar os dois. Tá? Então, em vez de eu chegar nessa etapa contábil e começar a dizer assim, eu não encontrei nessa conciliação, com esse responsável eu já evitei isso que você falou, de um armário fechado, de um item em teto, uma parede escondida. Então, esta oportunidade, a cada etapa do projeto, ela vai se municiando. A etapa final, vamos dizer assim, onde é a etapa de conciliação, que depois a gente fica para os ajustes, a gente vai entrar um pouquinho nisso, ela é uma etapa que auditora do projeto. A contabilidade, a gente costuma dizer e brincar, ela audita o projeto. Por quê? Ela tem todo o histórico de vida da empresa. Se bem alimentado, por mais que às vezes a gente sabe que as bases são insuficientes, que os dados são curtos ou até genéricos, mas ela te traz um rastro que tu busca por um documento, que tu busca uma pessoa de 15, 20 anos que fez aquela implantação. Então tu consegue puxar os ganchos. O importante é não deixar para o final. O inventário trabalha de uma forma separada, segregada, e depois a contabilidade, e agora vamos cruzar os dois, vamos se degladiar. Não funciona, é por aí. Não funciona. Aí entra um dos diferenciais da metodologia de trabalho da Ciclo. Né? Ou seja, a nossa conciliação é feita a campo, com o time em campo. Né? E a gente, enfim, conhece bastante desse mercado. A gente sabe que não é todo mundo que trabalha dessa maneira. Né? Eu arrisco dizer que... São poucos.
Vamos dizer assim. Eu não posso fazer uma afirmação categórica que só nós trabalhamos por isso, assim. por isso que eu fechei nos poucos, exatamente. E a questão de tu conciliar em campo, quem é que tem a maior informação, a maior facilidade de alcançar os ativos fisicamente, é quem está em campo fazendo inventário. Quem acabou de fechar um centro de custo, entregou a listagem para o responsável, validou, está tudo aqui, sim, não, tem uma ferramenta que está em manutenção, olha outro gancho. Movimentação patrimonial. Também. Né? Ou seja, eu estou fazendo um inventário numa área. Antes de eu adentrar ela, o responsável retirou de lá um microcomputador, vamos falar de ambiente de escritório, que é onde a gente está, tirou o microcomputador ali, o time de TI veio ali, retirou e levou para manutenção. Fazer uma manutenção. Enfim, aquele microcomputador pertence àquele centro de custo. Pertence àquela operação, naquela área onde eu me encontro, no estúdio de podcast, que a gente estava usando como exemplo. E aí? Eu não inventariei ele. Não. Onde é que ele está? Se o responsável não me dá essa informação, eu tenho neste momento uma evasão de inventário. É isso aí. Eu tenho um item que eu não inventariei, que eu não colei plaquinha nele, que eu não trouxe para dentro da formação de base física. Se eu não, vamos supor que eu saí daquele departamento ali e eu fui para o departamento do lado, né? O estúdio de podcast 1, eu fui para o estúdio de podcast 2. Mas ali na outro lado, na esquerda, está a sala de TI. Eu poderia ter ido para a esquerda, mas o cronograma montado é para mim ir primeiro nos estúdios. Então, eu estou no estúdio 1, fui no estúdio 2. Neste meio tempo, o cara da informática já fez a manutenção, foi lá, pegou o microcomputador e trouxe de volta para o estúdio 1 de podcast. Eu tenho que voltar no estúdio 1 de podcast? Eu não tenho que voltar. Tem elementos, elementos. Eu já dei ele por entregue no meu processo de inventário. Exato. Né? Então, a importância de controle da movimentação, a gente trata isso lá desde o planejamento e vai batendo nessa tecla com os responsáveis. Dia a dia. Dia a dia. Quando eu adentro ao setor e eu vou fazer um inventário, eu pergunto para o Vinícius, responsável, Vinícius, algum item que pertence ao teu departamento não está aqui nesse momento? Um funcionário que está com o notebook fora. Uma reunião, está viajando, está fora, está em cliente, o que for. Né? Está no outro departamento. Isso. Né? Então, ou seja, são uma série de detalhezinhos que a gente tem que ir amarrando. E a movimentação patrimonial é uma informação que tem que vir do cliente. Eu posso, por acaso, pegar ela. Sim. Eu posso. Assim como eu narrei a história de que eu saí do estúdio 1 e fui para o estúdio 2, eu poderia ter saído do 1 e ido para a área de informática. E descoberto. E lá eu ia ter descoberto. E aí lá o cara da informática me dizia, não, esse microcomputador aqui pertence ao estúdio 1. Eu acabei de passar lá e não inventariei. Boa, então eu vou colar para aqui, inventariar e vou alocar naquele centro de custo. Isso aí. Beleza? Não evadiu. Isso não aí. existe evasão de inventário. Não vai ter. Né? E como é que é a outra maneira que eu posso pegar esse problema? Ou seja, vamos dizer que não aconteceu a comunicação, eu não fui para o outro departamento, voltou para cá, e eu não vi aquele microcomputador, ninguém me informou ele e ele não está feito. Seguiu o projeto. Como é que é a próxima etapa que eu consigo pegar esse problema? Contabilidade. Conciliação, por isso que tu falaste que é um grande auditor auditor do processo. Porque eu vou verificar lá na alocação, e aí tem que estar registrado correto. Perfeito. Eu vou pegar na alocação do centro de custo, tudo que está listado como pertencente a este ambiente, e vou fazer o match, vou fazer o cruzamento. Quando eu fizer esse cruzamento, eu vou ter as diferenças. Nesse caso, nós estamos dizendo que vai ser uma sobra contábil. Isso aí. Ou seja, eu tenho contabilidade registrada, estou vendo ele o valor de R$ 1.500, R$ 2.000, seja qual o valor que está ali, e aquele microcomputador fisicamente não existe. Então, aí cabe a pergunta, nós vamos investigar primeiro em documentações, está certinho, tem esse documento, é firme, é um ativo mesmo, nós estamos lendo, porque muitas vezes a descrição diz microcomputador, mas é no notebook. Então, a gente tem um cuidado também de investigar isso. Investigamos, é um microcomputador. Vamos para o responsável. Aí ligamos, por exemplo, o João. João, lá o responsável do setor. Não, mas Vinícius, está aqui o notebook. Estou vendo ele na minha tela, o meu computador, estou vendo na minha frente aqui. Não é possível. A gente fica se deparando, qual parte do nosso processo falhou? Porque a gente está sempre melhorando. Então, a gente está sempre com essa investigação. Chegamos lá, mas aí, por isso que é importante fazer a conciliação em campo, porque o responsável, o supervisor, já vai lá com o técnico e já olha. Não, mas esse não estava no ato. Aí, não, verdade, no dia anterior estava na área de TI e manutenção. Então, se está muito próximo da solução e do porquê do desvio. Porque muitas vezes, é do ser humano, tá? A gente pode cometer erros. Então, é importante a gente, na hora, entender, para nos nossos processos, a gente também estar fazendo o nosso PDCA interno. E nós somos muito cobrados e a gente bate muito na nossa equipe nisso. Então, é importante de nós mesmos para o cliente. E aí, passou esse case no primeiro, no segundo, o próprio gestor já vai dizer, cuida isso, eu te tive lá no almoço, a gente já viu o que aconteceu. Então, ajuda os próprios responsáveis a se municiar. Porque no final, ponto importante, quem ganha é a empresa, certo?
Então, quem nos contratou, vai ter um resultado. E ele vai colocar esse time deles de gestores e vai dizer, ó, pessoal, aqui está o índice de vocês. E muitas vezes a gente já viu, né Marcelo? Pessoal, como é que eu posso agora fazer os KPIs? Como é que eu posso fazer indicadores para eu manter o trabalho de vocês? Perfeito. Porque a gente começou na nossa abertura. O ponto da Ciclo é fazer o trabalho, deixar um legado e o cliente continuar dali. Sem precisar que nós estejamos ali periodicamente. Claro que vai ser um prazer atender novamente o cliente, isso é fato. Mas agora, eu tenho um prazer também como Ciclo, como parceiro de verdade dele, de entregar um trabalho, treinar a equipe dele e a equipe dele conseguir fazer um trabalho. E nós temos o gestor nos ligando depois de um ano, Vinícius, eu quero que tu faça uma auditoria aqui cega. Eu quero testar se a minha equipe conseguiu fazer. Isso é gratificante. A gente viu isso. E gratificante também, a gente costuma dizer sempre, acho que até falamos lá no episódio de inauguração. Parceria de verdade. O que é parceria de verdade para Ciclo? É crescimento juntos. Mútuo. Crescermos juntos. Eu prefiro muito mais que nós sejamos contratados novamente pelo nosso cliente, porque ele tem que fazer uma revisão de valores expansão. Ou porque, né, por alguma necessidade específica, mas muito mais por uma expansão, por aumentar a operação dele, por estar construindo uma nova filial, por estar incrementando novos ativos, né? E aí ele precisa de um apoio pela questão de braços, muitas vezes. O foco dele está ali, alcançar. Então, na expansão. Isso nos dá muito prazer. A gente tem vários clientes na rede a supermercado, rede atacadistas, né? E que é muito comum. A cada ano nos chamam e olha, tem mais uma loja. Nova loja. Uma segunda loja. Mais, né? E assim a gente vai expandindo. Então isso é muito bacana. Acompanhar essa história de crescimento dos clientes também e estar ali como um parceiro deles é algo fantástico. Nós temos um cliente na linha de ensino que eu também gosto de destacar bastante, né? Um grande player de mercado que tem um trabalho belíssimo, né? Um trabalho belíssimo, assim, social muito forte, muito grande, né? E a gente faz um trabalho para eles desde 2023, né? Isso aí. Desde 2023. E, cara, é prazeroso adentrar os ambientes deles. É prazeroso prestar projetos e fazer serviços dentro daquele ambiente. Porque as pessoas elas respiram uma cultura, né, de pertencimento àquela marca e nós somos tão bem recebidos em cada unidade que a gente passa, que tem pelo Brasil inteiro. Todas. Né? A gente é muito bem recebido. O time de centro de administração compartilhada, né, da rede, também os caras, tu vê quando eles falam da companhia, brilha os olhos. Né? Então, eu abri esse parênteses também para dizer o quanto essa parceria de verdade, ela se conecta muito com os nossos valores e quando a gente encontra esses valores tão próximos, né, dos nossos clientes e que, graças a Deus, tem sido bastante comum. Muito comum. Bastante comum. Né? A gente sentar, e eu não me lembro qual era o outro cliente que a gente estava fazendo uma reunião e eu me lembro que os valores que estavam fixados na parede, missão, visão e valor, cara, combinava assim... quase que na íntegra. Quase que na letra. Quase que na íntegra com a nossa visão, com o nosso compromisso, com aquilo que a gente leva de verdade, né, para o cliente. Então, cara... E o cliente destacou ainda. Exatamente. Destacou ainda. Acho interessante o que vocês estão nos dizendo, porque é assim que a gente trata os nossos clientes também. Exatamente. Então, é isso. A gente quer, né, esse parênteses foi aberto porque dentro do contexto que a gente estava falando de não quero voltar lá para refazer um trabalho que o cara não deu conta. E aí tem um item que está aqui, né, na nossa listagem, que é a parte de capacitação, que é a parte de normas, de procedimentos. Ou seja... hoje mesmo tu veio de um projeto onde tu estava lá trabalhando os fluxos do cliente. Né? Exato. Ou seja, o que é isso? É justamente preparar o cliente, fazer um mapeamento de todas as situações atuais e as situações que estão boas e tem que se manter e as situações que não estão boas e quer se trabalhar diferente. Pode se fazer diferente. Exatamente. Então, a gente trabalha toda a parte de montagem de fluxos que estabelece como gerir o patrimônio nas diferentes realidades. Uma aquisição de bem, como é que você faz? Quem é que faz o processo de solicitação? Quem solicita? Quem recebe? É que aprova? Né? As alçadas dentro da empresa, isso é lançado dentro de um sistema, não é? Como é que é o workflow disso dentro da empresa? Qual o tempo disso? Exato. Vai para a área de recebimento. Muito bem, já comprei, agora vai chegar dentro da minha empresa. Quem é que recebe? Quem bota a plaquinha? Quem é que faz o padrão... Quem é que olha para o catálogo de ativos? Quem é que faz o padrão de identificação de acordo com o inventário que a Ciclo fez?
Isso vai estar tudo no manual de procedimentos e toda a equipe do cliente ela é treinada no final do nosso projeto para que ela saiba cumprir cada uma dessas etapas. O bem está obsoleto dentro do meu negócio, vou baixar ele. Como é que eu faço? De forma. Abre o fluxo de obsolescência, de baixa para obsolescência. E qual é o agente, quem é o responsável ali dentro, né? Então, a gente coloca, né, ajudando aqui nesse ponto, quem é que é o responsável por cada atividade, cada etapa. Então, nesse treinamento, a equipe que o cliente define que vai ser treinada, ela vai estar escutando o que o responsável de manutenção tem de responsabilidade, o que o cara da contabilidade tem, o que o do patrimônio tem. Então, todas as áreas estão conhecendo até onde vai o meu limite. E eu vou saber também que se eu esbarrar aqui, qual é a alçada que eu tenho que ir para conseguir a solução. Ou pode chegar, por exemplo, muitas vezes quando a gente falou do catálogo, ele é um documento vivo e ele tem que ser sempre maturado. Pode chegar uma espécie de um ativo novo que eu comprei importado que eu não tenho no catálogo. Não é uma Como espécie é que eu faço? Que existia. Quem é que eu vou recorrer? Qual é a área? Quem são as pessoas envolvidas para fazer as análises? Atende vida útil? Atende valor? Vamos controlar? Enfim, aí se tem esse time já definido. Aqui a gente nem entrou em legislação, não, né? Nada. Enfim, a gente também poderia, né, falar um pouco sobre o conceito de ativo imobilizado, né? Poderia. Mas o que é o ativo imobilizado? Acho que é bacana também contextualizar, porque eu falei lá no início do catálogo. Então, não necessariamente a ordem fica super bem conectada. Não. Tá? Mas vamos lá. A gente vai e volta, Mas o que é um ativo imobilizado? Talvez isso a gente deveria ter falado lá no início. É todo o tipo de item, todo o tipo de bem que eu utilizo para gerar o meu negócio, para fazer a empresa funcionar, para entregar o meu serviço, para entregar o meu trabalho. A mesa, a cadeira, o computador, o ar-condicionado, as instalações, a estrutura física. Instalações, dá muita dúvida. Puxa, instalação é ativo? O software, aqui nesse estúdio de podcast tem um software rodando ali, né, todo o processo de captura, né, das imagens, dos áudios, enfim. Depois tem todo um processamento desse conteúdo. Esse software é um ativo do estúdio ProHub, que é o nosso parceiro aqui que nós estamos gravando. É isso aí. Então, ou seja, isso tudo é ativo imobilizado. É importante a galera entender e identificar, né? Porque às vezes acha que tem uma plaquinha fixada num bem lá, só para saber que é da empresa. Mas aí tem uma contabilidade por trás disso. E ela tem regras de como tu deve registrar isso lá dentro da contabilidade. Esse número de aquisição lançado lá dentro da contabilidade, esse valor que eu adquiri, ele tem que ter um método e um processo que a gente chama de depreciação. Essa depreciação, ela tem uma cota, uma taxa que é atribuída a ela, que transforma em cota, que vai consumindo uma parcelinha mensalmente de despesa, de depreciação do bem, no curso da sua vida útil. Então, a contabilidade se faz valer deste cálculo, deste controle, para refletir o valor que ela oferece na tributação e o valor que está declarado no seu balancete contábil. E muitas empresas de capital aberto têm isso todo final de ano, tem que colocar, expor ali. E aí a gente fala de FRS, né? Ou seja, as normas internacionais de contabilidade que estabelecem que os balanços patrimoniais têm que ser uniformemente, né, tratados, entendidos, para que facilmente uma empresa da China possa ser comparada com uma empresa aqui do Brasil ou uma empresa dos Estados Unidos. Exato. Então, o controle que a gente está falando hoje, com bastante detalhe de físico, de inventário, de identificação, e a gente vai certamente ter um episódio que a gente vai aprofundar mais na contabilidade, aprofundar mais na legislação, trazer de repente um parceiro junto para conversar sobre isso. Vai ser legal. E o pessoal também que nos peça, por favor. Mande para nós as dúvidas ou qual ponto a gente pode também trazer um maior detalhe. Alguma coisa que a gente possa ter passado rápido aqui. Isso, e eu quero aprofundar. E eu quero aprofundar um pouquinho. Manda a pergunta, manda a dúvida que a gente vai adentrar. Mas essa parte da legislação, ela é fundamental para a gente entender quais são as melhores práticas de controlar bem o meu patrimônio fisicamente, porque vai refletir lá na minha gestão na contabilidade. Vai refletir no meu balanço patrimonial, vai refletir num controle muito bem apurado. Porque o controle patrimonial ele é um auxiliar à contabilidade. Ele presta um suporte para os números que estão registrados no balanço da companhia. Então, todo contador que vai assinar um balanço, ele quer ter tranquilidade. Claro. Conforto de que o que ele está assinando, colocando ali, né, a chancela dele, está respaldado por um controle auxiliar muito bem fundamentado. Exato. E aí a parceria da Ciclo Consultoria está aí para apoiar os contadores, apoiar os escritórios de contabilidade, né, a trazer esse conforto para eles através de muito trabalho de metodologia consagrada, tecnologia, expertise. Isso é o que a gente está aí preparado para atender no mercado.
Voltando aqui na nossa lista, né, de itens, Isso. a gente estava falando Das conciliações agora. de normas e procedimentos, a gente abriu Perfeito, o gancho. Falando das conciliações que apuraram lá as suas diferenças. Agora, os ajustes das sobras. É, né? Este ponto a gente pode entrar um pouquinho também, que é a questão, conciliamos. A gente encontrou física e contábil, deu match. Então tá tudo certo, isso aqui está aqui do ladinho. Mas aquilo que não deu certo. Né? Temos uma sobra contábil. Sobra contábil e sobra física. O que é essa sobra contábil? A sobra física a gente sabe o que é, porque a gente viu, tem evidência, tem ali. Evidência, tem foto, isso tem existe. Tem plaquinha. A sobra contábil. Então a gente tem alguns caminhos. Primeiro, documentação interna. A gente pode tentar encontrar, porque a descrição pode estar genérica. Móveis e utensílios em geral. Foi comprado em 2022, por exemplo. 2022 foi aquela área que a gente ampliou. Então, Vamos a sobra buscar física está aqui? Está aqui. A gente faz o quê? Uma abertura, um rateio disso. Com base no quê? A gente vai entrar depois, pessoal, nas avaliações, que vão fazer base para fazer essa abertura, este rateio proporcional. Perfeito. Mas, naquele momento ali, nós sabemos que isso faz parte daquele grupo. Depois a gente faz isso com o cliente, a questão das avaliações para fazer essa abertura devidamente. Mas então, as coisas estão conectadas. Esse ajuste fino, que é onde depois a chancela do contador, ele vai estar tranquilo de que o que sobrou realmente eu tenho que baixar, está aqui indicado pela Ciclo, nós não temos evidência, não faz parte deste grupo de sobra física. Já foi ajustado o que podia ser ajustado. Não chegamos na conclusão. Então aqui o próximo passo é baixar isto. Porque tem sobras reconhecidas, né, Vinícius? Exato. Isso é legal, porque quando a gente vai fazendo o trabalho de análise da sobra, a gente chama de conciliação fina, né? Durante esse processo da análise da sobra, a gente vai discutindo com o cliente e ele já vai dizendo, não, esse item aí tu já pode marcar como baixa. Isso eu sei, realmente ficou como sujeira da base e esse item fisicamente já não existe mesmo. Já está sinalizando como baixa. Perfeito. E lá no final tu identifica aquilo que ele já sinalizou como baixa, é baixa. Aquilo que ele ainda não sinalizou vai para a investigação mais detalhada fina e se tu conseguiu dar a solução na contrapartida física, avaliação, ok, se tu não conseguiu, ela também vai ficar na mesma fatia da sobra contábil, ou seja, um valor, um montante que não se sustenta. Perfeito. Então, esse é o ponto. O importante é a galera entender que o projeto de gestão de ativos da Ciclo, ele tem todas as soluções. Todas as soluções para a gente poder chegar a um resultado fiel à realidade da operação. Fiel ao que realmente o cliente possui e a contabilidade ela vai estar refletindo um controle muito apurado, acurado em relação a esses dados. Perfeito. Acho que é mais ou menos isso que a gente queria, né, falar hoje sobre o inventário físico, percorrer um pouco essas nuances, esses detalhes. Vocês podem ver que é carregado de detalhes, né? Às vezes parece simples tu pensar em fazer um inventário físico, né? Perfeito. Ele também não é tão difícil. Para nós é muito simples, é fácil, mas embarca um monte de situações. Né? Uma análise muito aprofundada de cada característica de cliente, cada segmento de negócio, cada espécie de ativos, cada tecnologia que vai ser usada. Então tem muito. Eu tenho que voltar num ponto que a gente não falou. Como é que eu boto uma plaquinha de patrimônio no software? Boa. Software não tem placa de patrimônio, né? Ele é intangível, né? E como é que a gente controla? A gente controla por numeração fictícia. O que é numeração fictícia? Numeração fictícia é um número que está registrado só dentro do sistema, tá? Um range separado, totalmente à parte do range de numeração das placas de patrimônio, para que tu tenha a distinção entre aquele item que está registrado só por um número sistêmico e não carrega uma posição física, obviamente, porque tu não tem ele fisicamente para tocar. Perfeito, né? perfeito. Alguns já me disseram no passado, pega a caixinha do software que eu comprei, quando tu comprava o software, coloca. Mas eu passei por isso também. Perfeito. Então, mas enfim, é por aí. Mas aí. é importante aqui, porque nós passaríamos agora aqui. E, enfim, tem outros intangíveis, né? Porque tu pode citar aqui, daqui a um pouco, marcas e patentes. Um terreno. Intangível. O terreno ele não é um intangível. Não, perfeito. Né? Mas não é um intangível, só para a gente não confundir a audiência, mas o terreno não cabe tu colar uma placa no prédio, tu não vai colar uma placa. Isso, né? Então ele carrega uma numeração fictícia pela característica, pela natureza do bem. Do ativo. Isso o catálogo de ativos vai mostrar. Esse é o ponto, de novo, reforçando a importância do catálogo de ativos. Esse grande projeto de gestão de ativos, a gente entrega uma biblioteca de dados. Tu fez referência em um determinado momento. Isso. Essa biblioteca de dados carrega todo este conteúdo, desde o planejamento, desenvolvimento completo do trabalho, um relatório que conta a história inteira do processo que foi estabelecido e uma base de dados saneada, íntegra, refletindo o número da contabilidade, já
no layout do sistema do cliente. Isso é bem importante, a gente já trabalha com todos os RPs de mercados e carrega essa base de dados dentro do sistema do cliente de acordo com o layout que foi definido lá no início do processo. Aí a gente percorre esse tempo todo do trabalho já tendo feito homologação, ambientes de testes, para poder trazer a tranquilidade para o cliente que quando encerra o projeto, a base de dados já está testada e pronta para subir no sistema e substituir, alterar, às vezes atualizar ou carregar. Isso né? aí. Aquele conteúdo para que ele tenha um controle e a integração das informações. Perfeito. Se nós fôssemos resumir, se tu me permite, o inventário físico, a gestão patrimonial, a gente divide em 3 etapas: planejamento, execução e resultado ou entrega. Aqui, tudo que a gente falou está dentro desses 3 grupos. Vocês podem perceber depois. Pô, mas o Vinícius falou isso no final agora do vídeo. Eu poderia ter vindo com esta análise. Em qual momento eles estão cortando os grandes grupos do projeto? Mas eu acho que é isso. Dentro da proposta do episódio de hoje, eu acho que a gente cumpre o objetivo, né? Acho que sim, de ter falado do inventário, certamente, e a gente espera por isso, né? Que venham comentários, que venham pontos que daqui a um pouco queira se abrir mais, se explorar mais, algum contraponto de algo que possa ter sido dito aqui também. Né? Super bacana essa oportunidade de debate, de trocas. Então, quem tiver esse interesse, né, de aprofundar um pouquinho mais e quiser trazer para a mesa de discussão alguma questão, por favor, comenta nesse episódio, manda na rede social, manda no direct, enfim, né, nos chama, tem até o nosso link de WhatsApp lá dentro das redes sociais. Perfeito. Pode chamar direto, vai falar conosco, para que a gente possa ter essa troca. Esse é o grande objetivo do nosso podcast, gestão de valor, para que a gente possa agregar valor para todas as partes envolvidas sempre. Com isso, a gente vai encerrando, então, o segundo episódio, né, do nosso podcast. Falamos do inventário físico, demos a ênfase naquilo que são os detalhes, né, que envolvem um bom controle patrimonial. E no próximo episódio, a gente vai adentrar um pouquinho mais na parte das avaliações de ativos. Queremos falar sobre a avaliação de justo mercado, de valor justo de mercado, a avaliação de vidas úteis de ativos. Queremos falar também sobre a parte de avaliações para seguro, avaliações para garantia bancária. Nós fazemos avaliações multidisciplinares. Então, todo esse conteúdo de inventário físico que cruzou com a contabilidade para poder fazer uma gestão de ativos... Uma abertura depois para sanar as sobras, já vai entrar ali. Tudo isso cai depois no produto avaliações de ativos. E aí a gente pode estar falando de uma cisão, de uma operação, de uma criação de uma joint venture, várias são as realidades que se apropriam de um laudo de avaliação elaborado pela Ciclo, né, pelo nosso time de avaliadores, né, para poder tomar decisões bastante relevantes, bastante estratégicas dentro das companhias. Perfeito. Então nós nos despedimos aqui, né, Vinícius? Claro, agradecendo o tempo de vocês, a paciência, e por favor comentem, né? Passam para os colegas, para os amigos, quem vocês entendam que vai aproveitar esse produto, né? Porque a nossa intenção, a gente está aqui aprendendo junto, né? Como a gente comentou no nosso primeiro episódio, é uma experiência bacana trocar com vocês e a gente quer desmistificar a gestão patrimonial. Esse é o nosso objetivo. Tá? Fechado? Estamos nesse caminho. Fechado. Valeu? Valeu. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.